Olá! Olha só, essa é uma biografia curta, grossa e, a meu jeito, sem tomar partido, de Aécio Neves da Cunha, um cara que eu equiparo a Lula e aos maiores políticos brasileiros, candidatos a líderes de massa, pela carreira meteórica e ascendente, pelo instinto de sobrevivência, pela capacidade articulatória e, sobretudo, pelas manhas para voltar à evidência depois de ter experimentado o fundo do poço. Vamos lá, mas antes, porém, eu preciso te pedir que, por favor, se gostar, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, que eu estou precisando. Bom, no Natal de 1982, Tancredo Neves, o maior símbolo nacional da capacidade articulatória para mover homens e montanhas, estava lá no Rio de Janeiro, na festa de Natal, e perguntou ao jovem neto Aécio Neves da Cunha que dia que ele iria largar a vagabundagem e o surf das praias de Ipanema para acompanhá-lo na política. Então, com 20 anos, Aécio foi trabalhar como secretário particular do avô no governo de Minas, desde a primeira hora em que ele pisou no Palácio da Liberdade, como governador eleito de Minas, em março de 1983, e até a última hora de sua morte em 21 de abril de 1985, no que é ainda, como se sabe, o segundo maior trauma nacional depois do suicídio de Getúlio Vargas, lá em 1954. A tiracolo de Tancredo, em todos os momentos importantes e desimportantes da vida dele, ele foi testemunha ocular de um dos períodos mais turbulentos e ricos de nossa história e aprendeu, como nenhum outro político brasileiro, as manhas de negociação, que era o grande truque de sobrevivência desse velho extraordinário que deu ao Brasil a transição pacífica da ditadura para a democracia. Em carreira solo, depois da morte desse primeiro grande presidente da República que não tomou posse, Aécio se elegeu deputado federal por Minas com uma explosão de votos na onda do otimismo fabricado pelo então Plano Funaro, um plano que foi desmascarado logo depois da eleição, porque se assentava em bases frágeis, não macroeconômicas, mas que elegeu candidatos do PMDB pelo Brasil inteiro. O PMDB naquele ano tomou a maior parte dos governos, das prefeituras, das assembleias, da Câmara e do Senado. Na Câmara, foi um deputado mediano, com boa presença na Constituinte, ali no final dos 80, alguns projetos de relevância, como o voto aos 16 anos, e um tanto obscuro, porque, como o avô, ele sempre foi de crescer nos bastidores. Nos 4 mandatos de 1986 a 2002 e como líder do PSDB no governo Fernando Henrique Cardoso, já no final dos anos 90, ele foi arregimentando apoios determinantes para seu sucesso político junto e com todas as bancadas partidárias. O seu ponto de virada para a glória se deu na eleição para presidente da Câmara em 2001, contra, não por acaso, a vontade do Palácio do Planalto. Fernando Henrique Cardoso queria manter o equilíbrio bem-sucedido que sustentava o seu governo, com o DEM e o PMDB se revezando nas duas casas do Congresso, na Câmara e do Senado. Ele enfrentou o Palácio e, depois de sua eleição, o governo do FHC entrou em parafuso nos últimos 2 anos e foi determinante, inclusive, para ajudar a derrotar o José Serra contra Lula na eleição de 2002. Mas ele se
projetou nacionalmente, ferrou o governo, mas se projetou e se elegeu em seguida, em 2002, governador de Minas Gerais, onde, segundo a piada, ele ia de vez em quando porque continuava passeando, namorando e articulando no Rio de Janeiro, onde o seu avô vivera morando e fazendo política a vida inteira. Nisso também ele seguiu o avô. Mas não resta dúvida de que ele fez um governo altamente competente, de bons resultados em todas as áreas, um governo descentralizador, a seu jeito bem agregador de todas as correntes políticas. Enquanto ele articulava no Rio e em Brasília, ele deixava o governo nas mãos de um menino, do seu menino prodígio, Antônio Anastasia, a quem ele viria entregar o governo na eleição de 2010 com mais de 70% de aprovação. Aí se elegeu senador e cavou a projeção nacional que sempre queria, que o levou a presidente do PSDB e principal candidato da oposição ao PT, representado então nas urnas por Dilma Rousseff, tentando a reeleição depois dos 3 governos petistas desde Lula. A princípio tímido em campanha, ele vinha caindo no discurso e na armadilha dos petistas de negar as conquistas de privatização e racionalidade administrativa do governo FHC, como os candidatos tucanos antes dele, José Serra e Geraldo Alckmin. A certa altura parecia que ele queria ser uma Dilma ou uma Marina Silva mais competente, com um discurso progressista, à esquerda e tal. Mas ele mudou o rumo a tempo, passou a definir claramente a sua diferença com o PT, sem medo de parecer reacionário, segundo o discurso da esquerda, antevendo e antecedendo, de certa forma, o ódio ao lulopetismo, que seria o cavalo de batalha que Jair Bolsonaro iria montar sem medo na eleição de 2018, sem medo e sem concorrentes. Bom, ele perdeu pela menor diferença em votos de todas as eleições presidenciais brasileiras, muito por culpa da besteira que fez por arrogância ao lançar em Minas Gerais Pimenta da Veiga, um candidato antigo, superado, totalmente distante e desarticulado das forças políticas do partido no estado. O que se diz é que qualquer outro candidato dentro da estrutura do governo de Minas, nas mãos do seu partido há 15 anos, como o próprio sucessor de Anastasia, o Alberto Pinto Coelho, que estava no governo, qualquer um deles pagaria menos vexame do que a sua escolha clamorosa de Pimenta da Veiga, que acabou sendo um dos grandes estragos da sua campanha, que quase o fez presidente diante da Dilma Rousseff. Bom, ele tinha, quer queira, quer não, chegado ao topo e ao patamar de um dos maiores políticos brasileiros desde a redemocratização, com potencial de influir muito nos destinos do país, como dono do maior partido de oposição, o PSDB, que ele tomou dos paulistas, ou candidato de novo à presidência, com grandes chances daí a 4 anos, em 2018. Mas só que daí para frente, na onda da Lava Jato, que arrastou para a lama o PT e a maioria dos partidos, dos políticos, ele empreendeu a sua jornada ladeira abaixo. Chegava, evidentemente, a conta das articulações, não só políticas, mas também perigosas do financiamento subterrâneo de campanha por empresários beneficiados por dinheiro de obras públicas. Como se sabe, ele foi ao fundo do poço quando gravado pedindo dinheiro ao empresário da multinacional de carnes JBS, o Joesley Batista, que andava comprando meia república no governo
Temer, e ele foi gravado numa ação monitorada do Ministério Público Federal, uma operação, aliás, bem sacana, segundo ficou estabelecido. E outras denúncias relacionadas a propinas de empreiteira, da empreiteira Odebrecht principalmente, que pegou Lula na construção da cidade administrativa, e uma avalanche de maledicências e denúncias da oposição sobre desvios do seu governo em Minas Gerais, como a construção de um aeroporto particular para seu uso particular com dinheiro público, acabaram embolando ele no mesmo patamar dos políticos desmoralizados pela Lava Jato. Cobrado e pressionado pela opinião pública, boa parte da imprensa, mesmo que tinha boas relações com ele, passou a colocá-lo mais ou menos no padrão, no patamar do Lula, não só em capacidade de articulação política, mas também de articulação pró-corrupção. Mas, a seu jeito mineiro de aguentar calado e comendo pelas bordas, ele foi recuperando terreno dentro do governo Bolsonaro e dentro da Câmara dos Deputados. Foi arrastando verba de ministérios e do orçamento paralelo para suas bases eleitorais, foi cavando postos dentro do Legislativo, como a Comissão de Relações Exteriores, que passou a presidir, uma comissão mais ou menos sem relevância, mas suficiente para dizer para os amigos e os inimigos que ele não estava mais morto. A partir daí, pode-se atribuir também as suas relações, não exteriores, mas interiores, por dentro do Judiciário de Brasília, a anulação e arquivamento dos processos que tinha na Justiça, como, por exemplo, da suposta propina em Furnas. Num processo também muito parecido com o do Lula, ele acabou livre de todas as suas pendengas na Justiça, de todas as pendengas que impediam seus direitos políticos, e que permitiu, como a Lula, sair do fundo do poço. E com o arquivamento recente do último processo pela Justiça de São Paulo, esse referente ao malfadado empréstimo dado pelo Joesley Batista, Aécio deu então a sua segunda virada, que o permitiu, enfim, sair para a luz do sol, de queixo erguido, de nariz arrebitado, voltou a dar entrevistas, a fazer articulações de peito aberto, que ele não fazia desde que tinha se afastado da gravação lá com o Joesley. E nem esperava que fosse ter tanto sucesso e repercussão no imbróglio da derrubada vergonhosa da candidatura do João Dória à presidência, em que ele voltou à cena em grande estilo, pontificando, fazendo e mandando ver toda a sua competência, né, para virar montanhas, virar homens, virar corações, com o mesmo estilo do avô e como os grandes malandros da política que sabem arrancar a meia sem tirar o sapato, sabem fritar um adversário em forno de micro-ondas sem parecer que está fritando, sem deixar nenhuma marca digital, sem deixar nenhuma liderança hostil crescer ao redor deles, como era o caso do Dória. É evidente que ele não ia dar asas a um candidato que não controla e que, na pior das hipóteses, poderia virar um presidente que o tornasse irrelevante e periférico. Ele aguentou calado, respondeu mais ou menos protocolarmente, mas passou a fazer picadinho de João Dória, desde que o governador de São Paulo teve a ingenuidade, a estupidez de defender a sua expulsão do PSDB, logo o seu PSDB, pelo argumento da corrupção que envergonharia a sigla. Que autoridade tem Aécio Neves para falar isso? Nenhuma. Ele é um pária dentro do PSDB. Aécio colocou o bode na sala da candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com algum potencial de dar certo, e passou a fustigar Dória antes, durante as prévias que perdeu e depois das prévias. Só recentemente, quando viu que a coisa desandava e que ter um Dória era melhor do que nada para que o PSDB e ele não acabe, e então passou a defender o candidato.
Passou a defender o Dória, bem no seu estilo de faturar quando convém e terceirizar a culpa quando não lhe convém. Ele culpou o PSDB paulista, a quem tinha se associado quando foi conveniente na tarefa de fazer picadinho do governador paulista. Mas a trapaça, como sempre, não lhe custou nada, pelo contrário, como naquela virada da eleição para presidente da Câmara, que ajudou a levar o governo FHC para o buraco, ele voltou a conseguir uma repercussão que não tinha há muito tempo e ainda posar de articulador que tentou evitar o pior para o partido. Na maior parte dos analistas políticos com quem ele voltou a conversar e dar entrevistas, quem ficou responsabilizado e desmoralizado foi o PSDB do presidente Bruno Araújo, e não. E para coroar sua reentrada em cena, colaborou em grande estilo ainda o resultado da mais recente pesquisa do Instituto Paraná, que o colocou num impressionante e inesperado primeiro lugar, longe de todos os outros, nas indicações para o Senado por Minas Gerais. Se ele sair para o Senado, mesmo que ele perca, ou mantendo-se como deputado federal numa eleição fácil e certa, ele já terá, como o Lula, cravado o seu nome no panteão dos grandes líderes políticos do país e em condições ainda de dar novos e maiores saltos, como a presidência da República em, quem sabe, 2026. Diga-se que com todo o descortínio, com a visão do futuro, a sabedoria que de fato ele tem e também, evidentemente, a grande malandragem e as patranhas que marcam os nossos políticos, os nossos grandes líderes de massa. Eu gosto de relacionar ele e os mitos e os candidatos a mitos com uma estratégia muito convincente da jornada do herói utilizada nos filmes de Hollywood, em que o herói ou o anti-herói sai da zona de conforto, dá uma virada, vai ao fundo do poço, de onde sai para uma segunda virada e daí para o clímax, onde ele vai decidir para que lado ele vai. E quase sempre para um happy end, que é como terminam todos os grandes filmes de Hollywood. É o caso dele, é o caso de Lula, que deram as suas duas viradas, foram ao fundo do poço e estão chegando no clímax, onde eles vão definir para onde vão, e qualquer que seja o resultado, eles já podem ser considerados dois grandes políticos, dois líderes de massa que tiveram muita importância na história do Brasil. Ok? Muito obrigado pela audiência. Se gostou, por favor, curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, que eu estou precisando do seu apoio. Muito obrigado e até um próximo vídeo.